Olá, pessoal. Hoje, nesse vídeo, nós vamos ver um teorema que nos explica como nós podemos garantir que não existe o limite. Beleza? Então, queremos garantir que não existe o limite de f de xy quando xy tende para AB. É isso que nós queremos garantir. Antes de fazer isso, vamos pensar um pouquinho em termos de cálculo 1, em termos de cálculo de uma variável. Como era que a gente fazia? Que estratégia nós tínhamos para provar que não existia um limite? Pense aí. Pensou? Lembrou? Qual era a estratégia? A estratégia mais usual que nós tínhamos era mostrar que os limites laterais se diferiam, eram diferentes. Ok? Então, se quando os números se aproximavam do A pela esquerda, isso dava uma... Isso se aproximava, a função se aproximava de um valor. Mas, quando ela ia pela direita, ela se aproximava de outro valor, ou seja, os limites laterais eram distintos, então, o limite global não existia. Era, assim, a estratégia que nós tínhamos no cálculo 1. Agora, nesse caso, nós temos uma variável com duas coordenadas, né? Um vetor que é a variável. E aí, como é que a gente faz? O que a gente pode fazer para garantir que o limite não existe? Nesse caso, para o limite existir, você teria que ter o mesmo valor, independente da forma como você se aproximasse daquela função, daquele ponto, tá? Então, para que o limite existisse, de qualquer jeito que você aproximasse o xy do AB, isso teria que dar o mesmo resultado. Certo? Então, é por isso que nós temos esse teorema. Esse teorema diz que, se você se aproximar do AB por um caminho, deixa eu apagar isso aqui e vou riscar na ordem que eu falo, né? Você está aproximando o xy do AB por um primeiro caminho. E isso está dando um resultado. Está se aproximando de um valor. Mas quando você se aproxima por outro caminho, você aproxima o xy do AB por outro caminho diferente, você obtém outro resultado. Você se aproxima de outro resultado. E aí, para enfatizar que os resultados são diferentes, está aqui escrito. Se isso acontece, você aproximando por um caminho dá um resultado e aproximando por outro caminho dá outro resultado, o limite não existe. É exatamente a mesma ideia do cálculo 1, tá? Só que aqui, você pode se aproximar do xy do AB loucamente. Você tem várias formas de se aproximar de um ponto, né? Você está aqui num ponto, você quer aproximar pelo plano, você pode vir por aqui, você pode vir por aqui, você pode vir de um jeito que não seja por uma reta, você pode se aproximar desse ponto assim, ó. Se aproximando do ponto aqui, ok? Então, tem várias formas de aproximar. E aí, se você pega qualquer forma de aproximar e dá um resultado, e por outra forma de aproximar dá outro resultado, então o limite não existe. Bom, espero que essa ideia esteja clara até aqui, tá? E para sair da abstração, vamos fazer um exemplo, ok? Então, o exemplo é o seguinte: mostre que o limite de xy, quando xy vai para 0, 0, da função x² menos y² sobre x² mais y², esse limite não existe. Não existe. Como nossa única ferramenta para mostrar que o limite não existe é esse teorema, vamos tentar usá-lo. Ou seja, nós precisamos procurar dois caminhos, C1 e C2, de modo que a função vá para lugares diferentes quando o x se aproxima de AB por C1 e depois quando o xy se aproxima de AB por C2. Olha, eu vou já mostrar para vocês qual é a resposta, tá? Mas que fique claro que essa resposta você pode fazer por via de tentativas. As tentativas mais comuns é olhar por retas, certo? Mas você pode olhar por outras curvas que aproximam. Vamos começar aqui pelas retas em cima dos eixos, ok? Primeiro, o que significa xy se aproximar de AB? Isso significa que você está aproximando o x do A e o y do B.
ok? Limites normais. X é uma variável só, então você pode usar limite de cálculo 1, o y é outra variável sozinha, você pode usar limite de cálculo 1 também. Beleza. Agora, eu quero um par que se aproxime do ponto 0, 0. O nosso AB aqui, vou grifar o AB e vou chamar o nosso AB aqui de 0, 0, porque já é esse o nosso AB, o AB que a gente está interessado. Então, 0, cadê a caneta? A gente quer aproximar do 0, 0. Beleza? Pronto. Vou ver o que acontece quando eu aproximo pelos eixos. O que é o eixo? Né? Você pode variar o x e fixar o y igual a 0, ou você varia o y e fica só o x igual a 0. Então, eu vou começar com variar x e y igual a 0. Vou aproximar isso de 0 a 0. Opa, esqueci de fixar o y, né? O y igual a 0. Vou querer ir se aproximando do 0 a 0. Vou mudar o x para 0, então o 0 já é constante, né? Então já está próximo de si mesmo. O que acontece com essa função aqui? A gente vai querer calcular o limite. Peraí, esse daqui eu estou chamando de... Estou pegando um caminho, né? O primeiro caminho. Então, eu vou pegar o limite roxo aqui. Vai ser o limite de x0, então vou substituir x0, né, se aproximando do 0, 0 aqui. Isso vai ser, o x é x, o y é 0. Então, acabei de falar que é 0, escrevi y. E aqui fica x quadrado mais 0 quadrado. Vai ser o limite com x0 indo para 0, 0, de x quadrado sobre x quadrado, que é o limite com x0 indo para 0, 0, de 1. O limite da constante é a própria constante. Então, deu 1. Beleza? Quando a gente se aproximou do 0, 0 por esse caminho roxo aqui, deu 1, o limite. Agora, o próximo passo vai ser escolher outro caminho e verificar o que acontece com o limite. O outro caminho que eu vou pegar vai ser o caminho do eixo, do outro eixo. E o outro eixo é o eixo y, 0, o x constante igual a 0 e y variando. Eu quero aproximar isso de 0 a 0. Vamos lá, a gente quer o limite de y quadrado, não, vamos lá, 0y indo para 0, 0. Aqui vai ser 0 quadrado menos y quadrado sobre 0 mais y quadrado, que é o limite. Vou escrever isso aqui, vocês sabem, né? É o 0y indo para 0, 0. De menos y quadrado. Caramba, a consciência pesou. A didática, né? Didática. Vamos escrever direitinho. 0y indo para 0, 0. Vai ficar... Aqui é... ficou 0 quadrado menos y quadrado, é menos y quadrado. E 0 mais com y vai ficar menos mais y quadrado. Então, vai dar o limite de 0y indo para 0, 0, de menos 1, e o limite da constante é a própria constante. Ok? Beleza. Quando a gente escolheu o caminho roxo, nós chegamos no limite igual a 1. Quando a gente escolheu o caminho vermelho, nós chegamos no limite igual a menos 1. Os limites são diferentes, a depender do caminho. Por isso, pelo teorema, esse limite não pode existir. Ok? Bom, gente, espero que esse exemplo tenha ficado claro para vocês. Uma ideia que eu quero enfatizar é, eu quero, em vez de trabalhar com duas variáveis, quando eu estou olhando para esses limites, tá? Eu tento reduzir a uma variável. Aqui, por exemplo, uma ficou constante, 0, e a outra variável. Aqui ficou uma constante, 0, e a outra variável. Mas podia ser que fosse duas coisas dependendo de x. Esse tipo de exemplo a gente vê no futuro. Ok?
Espero que tenha ficado claríssimo, lispectimíssimo, esse exemplo para vocês, e até o próximo vídeo.